Silvana. Não, Silvânia, eu deixar você para final, então faz inicial, por favor. Eu fico para final, então. Pode deixar. Não, pode começar. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos ligar os microfones. Deus onipotente, dirija a nós seu olhar benevolente e de misericórdia. Pedimos que estenda a tua mão luminosa sobre nossa fronte, que nossa fé e confiança em vós seja firmada em nossos corações. Alivia nossas dores, dai-nos a calma e a paz. Dai-nos alívio e a consolação, para que, amparados pela fé, possamos trilhar o caminho que conduz a vós. Que a tua paz seja a nossa paz, e que o teu amor seja um facho de ternura eterna, de fé viva, rumo à imortalidade do nosso espírito. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, deixa eu aqui para... Deu certo aí, Ana? Sim, está aparecendo a apresentação, sim. Tá, então, ok. Então, nós paramos nesse slide, né? Vamos continuarmos falando sobre mediunidade, como nós vimos, é um trabalho muito importante para todos nós estudarmos a mediunidade. E estamos agora vendo médiuns escreventes ou psicólogos, já vimos uma boa parte a semana passada, então vamos continuar a nossa apresentação. Ok, todos estão vendo? Só para me confirmar aqui, porque estava com problema a minha internet. Mudou de slide, Ana? Sim, dá para ver. Sim, tranquilo. Obrigado, gente. Obrigado. Então, nós paramos no médios improdutivos, agora Kardec traz a informação dos médios produtivos, né? Então, ele fala, mesmo se tratando dos médios produtivos, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se mero exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários, aqueles espíritos que têm essa finalidade. Não se lhes deve dar muita importância, visto que procede de espíritos empregados, por assim dizer, como mestre de escrita para desembaraçar o médium principiante. Então, nós vamos percebendo que o exercício da prática da psicografia continua. Nós que tenhamos essa afinidade de mediunidade, quando nós iniciarmos os nossos trabalhos, nós faremos exercícios. Lembra que nós estudamos que o exercício vai desenvolver a nossa mediunidade. E no começo, para praticarmos, vão vir espírito designado para tal, para nos ajudar a nós iniciarmos a mediunidade de psicografia. Porque no início não vai estar tão aflorada. Então nós precisamos de exercícios e aqueles espíritos vêm contribuir para que a gente comece a perceber qual o processo dessa nossa mediunidade, como vai desenvolver em nós o processo da mediunidade de psicografia.
Então, Kardec já alerta para que não tenha nenhum problema para nós, iniciantes, que vamos começar nessa prática mediúnica. E ele relata uma coisa importante que nós devemos estar atentos, né? Os ditados psicográficos produzidos nos grupos iniciantes só devem ser lidos na reunião depois de realizadas as devidas correções. Assim mesmo, se o texto revelar coerência doutrinária espírita e moral evangélica. Essas mensagens permanecerão em poder do dirigente do grupo, arquivando-se de forma apropriada pelo tempo definido como necessário. Então, todo trabalho mediúnico de psicografia tem uma pessoa responsável. Então, para que isso seja divulgado, por isso da importância do estudo, a importância de ser uma reunião séria, porque para que os textos sejam revelados, precisa ter uma coerência doutrinária, uma coerência do ensinamento dos espíritos através de Kardec, uma moral evangélica, ter sempre como base o ensinamento de Jesus. Então, é importante para que a gente conheça esses textos, nós temos que conhecer a doutrina espírita, nós temos que conhecer os ensinamentos de Jesus. Portanto, a importância, mais uma vez, do médium psicógrafo e daquele médium que está responsável por aquela reunião de alguns médiuns psicógrafos, por exemplo, para realmente fazer as devidas correções, porque os médiuns estão iniciando naquele trabalho, e para tal, o médium que fará essas correções precisa conhecer a doutrina. Como diz o Kardec no texto doutrinário, a coerência doutrinária espírita e sendo moral evangélica. Então, isso é muito importante para todos aqueles que participam ou são responsáveis por grupos de médiuns psicógrafos. Então, tem na Revista Espírita, eu gosto bastante da Revista Espírita, vocês já perceberam, que Kardec traz um exemplo do caso da psicografia. Então, na revista de agosto de 1863. Então, ele fala, na nossa reunião última, de 23 de abril, fiz o médium pôr a mão sobre o papel sem evocar nenhum espírito, porque era comum naquela época fazer a evocação, como nós vimos, trazer o espírito para se comunicar, para que se tirasse daquelas comunicações lições sobre mediunidade ou sobre qualquer fenômeno espírita. Então ele fala, nesse dia, nós não evocamos nenhum espírito. Mas aí o que aconteceu? Logo que a mão começou a se mover, o médium sentiu uma força estranha que o obrigou a manter o indicador levantado e duro, numa posição absolutamente anômala, diferente. O dedo estava singularmente frio, o médium depois vai comentando. Não encontrando explicação para tal excentricidade, pedi explicação ao espírito que respondeu. Então, esse caso foi acontecendo, o médium ficou com o dedo frio e levantado e realmente naquela posição dura. Então, aí Kardec pergunta, pediu explicação para o espírito, por que daquilo? Aí o espírito responde, até brincando, né? Como sois esquecido, não vos lembrai daquele que em vida assim escrevia? Tornei duro esse dedo para vos dar uma prova de nossa autenticidade e de nosso poder. Então, depois esclarecido, quem que era o médium? Ou quem que era o espírito, desculpe? Era o espírito de um irmão do médium morto em Florença há mais de 20 anos. Tinha ferido o dedo ao quebrar uma garrafa, quando derramava o seu conteúdo, de tal modo que o dedo ficou aquilosado, né? Ficou realmente paralisado. Então, para ele mostrar a autenticidade da comunicação, ele mostrou ao médium quando ele estava fisicamente vivo e ele tinha esse problema no dedo que ele tinha ferido quando quebrou uma garrafa. Então, Kardec já trouxe. E nós, Kardec fala, nós não precisamos fazer evocação. O espírito veio normalmente e veio dar aquela psicografia daquela maneira
fazendo uma reação no médium para provar. Olha, é o seu irmão morto, que aconteceu isso, por isso, por isso e por isso. Dando toda uma explicação para provar quem ele era, né? Então, realmente, Kardec traz esse ensinamento da questão da psicografia na revista para mostrar como é que funcionava, como é que era o processo daquela época, e que não é diferente, mas para tirar dali uma lição, um procedimento que ele depois deixa esse procedimento registrado no Livro dos Médiuns, que nós vamos ver em outro tópico. E ele continua, ele fala, um outro médium, ressentido por merecida mistificação, um médium já era mais mistificado, ele esforçava-se por provar que os fenômenos provinham do nosso próprio espírito, concentrado não sei de que maneira. Então, o médium, ele tinha convicção de que aquela psicografia, aquelas mensagens vinham do seu próprio espírito, né? Mas aí acontece um fato que vai mudar o seu modo de ver essa mediunidade de psicografia. Um dia, conversando, tomou maquinalmente o lápis para desenhar algumas linhas, brincando. O médium pegou para brincar. Mas naquele momento a sua mão ficou imóvel, a despeito de todos os esforços que ele realizava, a mão ficou imóvel. E por fim, depois continua, né? Depois de ficar imóvel, pôs-se em movimento e escreveu essas palavras. Olha que Kardec traz, que interessante. O Espírito escreve, dita para ele escrever. Quando eu quiser, jamais poderá escrever o qualquer que seja. Aí o médium fica surpreendido. Então, surpreendido, ao mesmo tempo ferido de seu amor próprio, porque ele acreditava que tudo vinha do seu próprio espírito. Ele retoma o lápis e dizendo que não queria escrever e que veria se esse pretento espírito teria o poder de obrigar. Apesar disso, apesar da sua resolução e ficar nessa posição que eu quero ver o espírito fazer com que eu escreva, a mão dele moveu-se rapidamente e escreveu: quando eu quiser, não poderás deixar de escrever. Então, Kardec trouxe esses fatos, que realmente não é corriqueiro, para mostrar a responsabilidade do médium e que o médium tem que estar atento a essa mediunidade de psicografia, que é muito importante, e que ele ali, como médium, ele vai conduzir o que o espírito vai trazer de informação. Ele, de maneira alguma, vai se preocupar em modificar qualquer texto, qualquer informação que traga, que faz parte da sua mediunidade. Então, Kardec traz isso na revista e como ensinamento para que esses fatos ocorram, e ocorreram, e vão ocorrer novamente, mostrando que o médium ali tem que estar atento a essas peculiaridades, estar atentos à sua responsabilidade como médium psicógrafo. Não é o momento que ele quer escrever, nem o que ele quer escrever, não. É o momento em que o espírito quer dar a sua comunicação. Ele está ali como mediador, como ajudando para que o espírito comunique algo que ele necessite, alguma ajuda, alguma mensagem. Então é interessante, né, que Kardec traz para que nós possamos estar atentos a todas essas informações. E eu quis pesquisar também e trouxe para nós um estudo que foi feito em 2010, aproximadamente, no qual a ciência acadêmica fez um estudo sobre a psicografia. Eu quis deixar registrado porque a ciência geralmente vai em busca de provas efetivas e sempre buscando, na parte científica, demonstrar o que acontece com o nosso cérebro. Sempre a ciência acadêmica vai buscar sempre a parte física nossa, em qualquer fenômeno mediúnico ou não. Isso é natural, porque faz parte da ciência estudar a parte material e faz parte
do espiritismo estudar a parte espiritual. E o que deve acontecer é que ambos devem caminhar juntos. Mas o que nós percebemos é que a ciência acadêmica sempre está procurando algum conhecimento para detratar a doutrina espírita. Então, usaram a tecnologia da neurociência para estudar o cérebro dos médiuns durante a psicografia. Então, eu quis trazer esse relato para nós entendermos um pouco do que está acontecendo, né, no mundo acadêmico físico, tentando mostrar, corroborar ou detratar a doutrina espírita. Então, na Filadélfia, Estados Unidos, sempre os americanos estão buscando esses estudos, né? Eles são bastante fortes nessa área. Em julho de 2008, né, foram iniciados exames no laboratório de pesquisa do Hospital da Universidade da Pensilvânia, investigando o cérebro dos médios durante a psicografia. Então, é um trabalho sério, feito nos Estados Unidos, lá na Universidade da Filadélfia, na cidade de Filadélfia, na cidade de Pensilvânia, uma das melhores do mundo, um estudo sério sobre o nosso cérebro, o cérebro humano, como é que o cérebro procede, como é que o cérebro reage durante a psicografia. Então, durante 10 dias, os cientistas pesquisaram a mediunidade de 10 brasileiros com modernas técnicas da neurociência. O cérebro dos médiuns foi vasculhado por equipamentos de alta tecnologia durante o transe mediúnico, para a confecção da psicografia e também fora do trânsito mediúnico. Foi utilizado o método aqui de inglês ou tomografia computadorizada de emissão de fotos único. Então, esse é um processo na qual são conectados aos médios, né? Essa tomografia, através de eletrodos, etc., conectado ao médium, e esse trabalho foi feito quando o médium está fazendo a psicografia e quando não está, para ver o que acontece com o nosso cérebro. Porque realmente isso é importante, que a neurociência está buscando conhecimento que não vai trazer benefício para o ser humano. Isso é muito importante, isso vai nos ajudar, vai evoluir em muitas propriedades que a neurociência até 10, 15 anos atrás não conhecia. Então, isso é muito importante. Esse trabalho trará muito benefício para todos nós, né? Como seres humanos, como tratamento físico de todos nós. Então, continuando. Essa foi a primeira pesquisa efetuada por meio de exames de neuroimagem com médios psicógrafos em transe. Haviam sido feitos outros trabalhos, mas não com neuroimagem, né? Porque é um novo processo eletrônico ou informatizado muito potente, que isso foi em 2008, ou em 2019, 2020, já houveram novas experiências com equipamentos mais atualizados. No próximo momento, a gente pode trazer esses resultados, né? O moderno método, para a época, mapeou a atividade cerebral desses médios por meio do fluxo sanguíneo durante o transe mediúnico da escrita psicografada. Posteriormente, os cientistas mapearam novamente o cérebro dos médios, mas durante a escrita de um texto de autoria dos próprios médios. Então, no momento da psicografia e no momento da escrita de texto criados pelos próprios médios, o texto que eram passados para eles. Então, eles foram mapeando, é um processo muito seguro, que vai, através do fluxo sanguíneo do nosso cérebro, vai delimitando partes dele, aonde nós estamos mais, onde está mais a nossa concentração, quando nós estamos fazendo uma psicografia, por exemplo. Aí continua o resultado desse estudo. Os cientistas partiram da hipótese que tanto a psicografia quanto os outros escritos dos médios são planejados assim. As áreas cerebrais
correspondente à criatividade e planejamento seriam ativadas. Então, entendiam que as áreas de criatividade e planejamento seriam ativadas nesses dois momentos, enquanto estivesse fazendo a psicografia e enquanto estavam fazendo a escrita de outro texto comuns. Eles entenderam, a partir da hipótese, que a mesma correspondência, o mesmo resultado seria muito parecido, ou seria iguais, tanto num caso quanto no outro. Mas o que os resultados apresentaram? O resultado surpreenderam ao demonstrar que houve grandes modificações na área cerebrais. Então, eles perceberam, quando o médium estava fazendo uma psicografia, houve uma certa influência no cérebro, numa parte do cérebro, bastante ativada, e quando era simples textos, não havia essa mesma intensidade dessas áreas pesquisadas. Você vê como é interessante que a neurociência, através do computador, da ressonância magnética, vem mostrando que tudo que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, há quase 200 anos, trazido por Kardec, vem demonstrar a realidade se tornando fato. Que para a ciência acadêmica, isso era algo, interrogação, fazia-se uma interrogação, mas realmente o médium está recebendo, através da atividade da glândula pineal, esses ensinamentos, esses textos ou não? Mas então agora, cientificamente, está demonstrado que é possível. Então eles continuam. Durante o trânsito mediúnico, que os médiuns psicografavam mensagens bastante complexas, o cérebro ativaram em menor escala as áreas relacionadas ao planejamento e à criatividade. Já nos textos criados por eles próprios, embora muito menos complexos, o cérebro tiveram maior atividade cerebral. Então, demonstrando que a mediunidade estava vindo através de algo estranho, de algo não necessariamente lá através do médium. Tinham uma terceira fase que eles não entendiam por quê, que nós sabemos que são as mensagens dos espíritos desencarnados, que ativavam um pouco as áreas relacionadas ao planejamento e à criatividade, enquanto que na escrita dos médiuns, daqueles textos, o médium precisava, aí ele estava utilizando o seu cérebro. No caso da mediunidade da psicografia, utilizava-se a glândula pineal, mas a influência de um terceiro que eles não entendiam o porquê. Nós, espíritas, lógico, sabemos que é através de uma mensagem mentalizada, através do nosso perispírito, de um espírito desencarnado. Então, aí eles começaram a estudar, não compreenderam realmente a parte doutrinária, a parte espírita, mas eles notaram que tinha algo diferente. Então, o cientista defende que a mediunidade pode, né? Ele sempre usa esse termo pode, não que é, pode ser expressão comum à natureza humana. E para eles, o resultado é compatível com o que defende os médiuns. A autoria da psicografia não é deles, mas dos espíritos comunicantes. Kardec já trazia isso, o nosso grande e maior psicógrafo do mundo, com certeza, Chico Xavier, já trazia essa informação. Ele falou, os livros não são meus, eu sou mediador que escreve os livros, que repasso o que eu recebo de comunicação. Divaldo também fala a mesma coisa, né? Então, a ciência acadêmica já está admitindo, né? Vamos falar assim, admitindo que pode realmente existir esse intercâmbio mediúnico com o mundo espiritual. Eles não afirmam, já admitem isso.
Quem levantou a mãozinha? Ah, Graça, por favor, Graça. Boa noite, Zé Roberto. Mas olha que bacana isso, hein, Zé Roberto? Porque não é só o exame demonstrar a alteração do funcionamento do cérebro. É essa frase que está escrita aí, ó. Os cientistas defendem que a mediunidade pode ser expressão comum à natureza humana. E a gente sabe Isso. que é, né, um atributo. Gente, isso aí me encantou. É só mesmo para dar um palpite aí, porque adorei isso. Não, realmente, a gente pesquisando, né, para trazer, eu achei muito interessante. Existem pesquisas, Graça, mais recente, mas eu achei essa aqui interessante para a gente ver a evolução da pesquisa da própria ciência acadêmica. Essa foi feita em 2008, em 2015, 2017, 2020, 2021, já tem novas universidades já trazendo, fazendo esse tipo de experiência e trazendo informações muito importantes que nós, espíritas, já tínhamos conhecimento de tudo isso. Mas é importante, Graça, que a ciência acadêmica traga isso. Porque lembra que Kardec falou, no dia que a ciência mostrar que eu estou errado, siga a ciência e deixe a doutrina de lado. Até agora, a ciência acadêmica só tem corroborado com as informações. Sim. Maravilha isso, né? Não, isso realmente é importante para a doutrina, isso fortalece demais a doutrina, né? Que eles E a estão segurança buscando... dele, né, Zé Roberto? A segurança, porque aí ele sabia que era tão verdade que ele falou que podia enfrentar face a face o conhecimento espírita frente ao conhecimento da ciência. Porque ele sabia que aquilo era verdade, né? E é lógico que enfrenta muito resistência da ciência, que ela é muito materialista ainda, né? Ela precisa de ter fatos concretos, e às vezes os fatos concretos, né, eles não são fáceis de serem demonstrados. Então, agora não, a partir daí, ó, esses fatos já estão aparecendo. É muito bom isso, muito bacana. É muito gratificante, porque realmente o conhecimento, né? A gente que estuda a doutrina espírita, que sabe, né, Graça, que o conhecimento hoje físico, o conhecimento material, nós trazemos do mundo espiritual. Então, quando o mundo do espiritual nos traz informações, porque eles têm o conhecimento de tudo, nós vamos trazendo aqui meio turvo ainda, sem expressar ainda a verdade verdadeira, né? Mas nós aprendemos lá e trazemos para cá. Então, como é que seria diferente os espíritos trazendo a informação? Como é que materialmente nós iríamos, quando eu digo nós, toda a humanidade, ia contrariar essas informações fidedignas dos espíritos, né? Então, é muito interessante. Sim, muito obrigada, Zé Roberto. Nada. Então, aquilo que nós estávamos falando, né, Graça? Com mais esse avanço da investigação científica, observamos o crescente interesse das universidades pelos temas ligados à espiritualidade, comprovando o que foi sistematizado por Allan Kardec no século XIX. Porque em Filadélfia, a Universidade da Pensilvânia, deu o pontapé inicial. E geralmente é sempre assim, né? Um dá um pontapé inicial, os outros vêm atrás. Vêm atrás porque é interessante, né? Não é querendo mostrar que, quero comprovar realmente que a doutrina espírita tem razão. Não, é porque virou moda. Se a Universidade da Pensilvânia fez esse estudo, é interessante, não pode ficar para trás, não. Então, as outras universidades, seguindo esse mesmo processo de investigação, eles estão obtendo os mesmos resultados e avançando ainda do resultado, porque o sistema computadorizado está ficando mais afinado, com maior conhecimento. Hoje a ressonância magnética está de última geração, está trazendo mais informações. Então, isso também que eu gostei, Graça, comprovando o que foi sistematizado por Allan Kardec no século XIX. Então, esse artigo científico foi publicado na revista PLOS ONE, que pode ser acessado, aí tem o endereço, né? Depois
Não sei ainda se continua esse mesmo endereço, porque hoje na internet muda muito, mas esse artigo está publicado nessa revista PLOS One. Também, eu quis trazer também para a nossa reflexão o que Freud também, né? E que Freud atribuía, né, ao fenômeno psicográfico do próprio médium, né? Eu encontrei nas nossas pesquisas, eu quis trazer também, porque é importante, né, nós fixarmos a nossa base doutrinária em Kardec, através da doutrina dos espíritos, e ver que a ciência acadêmica está trazendo. Vimos agora uma que se buscou a neurociência, vamos ver que Freud também falava, né? Então, com relação à teoria anímica da psicanálise, o médico psiquiatra austríaco Sigmund Freud, nasceu em 56, faleceu em 1939, também atribuiu o fenômeno psicográfico ao próprio médium. Então, Freud também tinha essa ideia, não, essa psicografia é do próprio médium. Mas por quê? Porque Freud só teve a oportunidade de conhecer médiuns não capacitados a psicografar. Ele viveu nessa época, nasceu em 56, 39, ele viveu a época nascente da doutrina espírita, mas ele não conheceu médiuns capacitados a psicografar, por isso ele tinha essa ideia. Infelizmente, Freud não tomou conhecimento do trabalho de médiuns sérios, que podiam receber realmente mensagens dos espíritos e que podia compor os livros. Por isso que nós voltamos aqui da seriedade do médium que tem qualquer dom da mediunidade, faça um trabalho sério, respeitando a doutrina espírita, mostrando a todos o ensinamento doutrinário de qualquer parte da mediunidade. Então, como Freud não teve acesso a esses médiuns sérios, que ele iria, porque ele era um estudioso da psicanálise, ele ia verificar que tinha algo diferente, que o médium recebia a psicografia através de espíritos desencarnados. Lógico que também tem aqueles médiuns não sérios que poderia trazer algum tipo de mensagem não mediúnica, alguma fraude, lógico, mas ele era um estudioso, ele ia perceber isso, né? Então, os argumentos anímicos que Freud utilizou, pretendendo atribuir sempre a psicografia ao próprio médium, revelam que ele não teve oportunidade de conhecer e estudar a psicografia. Suas hipóteses anímicas, portanto, não podem ter aplicação. Por isso que é importante conhecer e estudar qualquer tema, não só a doutrina espírita, não só a mediunidade, não só os efeitos físicos, mas qualquer doutrina, qualquer religião, nós temos que conhecer e estudar, para que nós possamos ter opinião própria daquele fato. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos assumir conjecturas que outros falam. Não, eu tenho que participar. Os detratores da doutrina espírita, até hoje em dia, para mim falar mal de qualquer doutrina espírita, por exemplo, eu tenho que ir lá, fazer o ESD, ir nas reuniões públicas, ver uma palestra, tomar o passe, estudar o ESD, estudar a mediunidade, para aí sim, depois que eu estudar e ter conhecimento do teor doutrinário, eu posso falar, olha, eu não concordo com isso, eu não acredito nisso, por isso e por aquilo. Porque as pessoas falam sem conhecer, deturpam qualquer tipo de informação, isso não é bom. Então, nós podemos ver, eu quis trazer do Freud, porque realmente ele foi o pai da psicanálise, mas ele via a psicografia de um ângulo diferente. Ele não viu médiuns sérios fazendo psicografia que poderia compor e compõe livros. Então, ele viu uma parte somente e ele criou aí uma informação dele dizendo não, é o próprio médium que traz
a informação psicográfica. Então, porque ele não analisou todo o contexto, ele analisou um fato. Por isso que a doutrina espírita é especial pela universalidade. Foi o projeto que Kardec fez, né, da universalidade, sempre com contribuição que ele estudou com Pestalozzi. Então, isso é muito importante, que nós devemos sempre refletir nos estudos que nós fizermos. Nós temos que ter uma base de toda a doutrina, conhecer para expressar o nosso conhecimento, né? Continuando, médiuns escreventes, o que Kardec trouxe para nós? Das variedades de médiuns escreventes, ou médium psicógrafo. Ele dividiu em médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. Ele dividiu nessas 5 grandes variedades de médiuns psicógrafos. Aí vamos dar uma estudada em cada um deles. Médiuns mecânicos. Desculpe se estiver pequeno, é para a gente não aumentar muito a questão do slide. Eu vou até pegar aqui minha ferramenta de trabalho para ajudar. É o item 179. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta, da prancheta, que nós vimos na reunião passada, quem escreve não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelos espíritos sobre esse objeto. Então, foi o que Kardec fez. Ele analisou, né, ele até transcreveu aqui para nós, que ele falou, não vai duvidar, que sempre vai haver uma ação direta exercida pelo espírito que quer se comunicar sobre esses objetos. Pelo estudo que ele fez, o estudo sério, ele já chegou a essa conclusão, que tanto está na Revista Espírita, ele trouxe para o Livro dos Médiuns. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos dos médiuns e não raro se dirigem a certas pessoas das assistências para nelas baterem. Então ele presenciou, depois ele comenta que ele presenciou vários fatos que realmente a cesta se agita tão grande que ela escapa da mão do médium, ela pula, ela vai acertar um assistente que esteja ali prestando um trabalho. Ele cataloga vários fatos dessa maneira, como também ao contrário. Outras vezes, ele continua, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium, frequentemente é tirado longe com força. Então, é o mesmo processo que acontece com a cestinha, com a prancheta, acontece com a mão do médium. Então, isso ele presenciou vários, porque muitas vezes o médium não tinha controle sobre aquele trabalho, o que está acontecendo, porque depois ele vem alertar que a responsabilidade, o médium ter controle daqueles fatos, só naqueles casos que ele, sendo inconsciente, que não teria o controle daquela comunicação. Então, se agita e bate na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Então, é isso. Então, o médium está tranquilo, mas aquele processo do espírito comunicante, ele está muito agitado, está muito nervoso. Então, aquele objeto que ele pode movimentar, ele vai movimentar. A cestinha, o lápis, a mesa, a mão do médium. Aí Kardec fala, ó, digamos, né, Kardec fala assim, ó, digamos de passagem, né, digamos, por exemplo, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhe tomam lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando o objeto, que a mão do médium serve simples como ponto de apoio, quer acionando a mão do próprio médium. Então, Kardec, já analisando, ele alerta, olha, esses espíritos ainda inferiores vão causar todos esses fatos. Ser jogado, ser repelido a cestinha, o lápis, a mão do médium. Então, caracteriza
naquele momento, que é um espírito imperfeito que quer se comunicar, mesmo o médium estando bastante tranquilo. Então, o que ele fala? Ó, nota-se que existe algo diferente, um terceiro, que é o espírito desencarnado, querendo se comunicar. E que aí também ele fala, ó, quando o médium é com mais conhecimento, ele é calmo, é benevolente, ele vai conduzir aquela mensagem de modo tranquila, sem atropelos nenhum, exprimir, colocar suas ideias de modo bem tranquilo, né? Então, e se ele não, naquele momento, não for recebida a sua mensagem, não tem problema, ele deixa de lado e continua o seu trabalho e outro vai vir no seu lugar. Por isso que é importante, volto a frisar, sem querer estar sempre colocando na mesma tecla, a responsabilidade nossa como médium, a responsabilidade da nossa moral, porque a mediunidade, como nós vimos, é inata ao ser humano, não tem nada a ver com a nossa moralidade. A nossa moral vai determinar como nós vamos usar essa nossa mediunidade. E a responsabilidade, porque nós vamos só receber espírito com conhecimento superior, não. Como Jesus disse, eu vim para atender aos doentes, não aos sãos. Nós temos que estar preparados para receber aqueles irmãos imperfeitos, mas para isso nós temos que ter conhecimento doutrinário, nós temos que ter conhecimento moral, nós temos que estar sempre preparado para receber essas informações daqueles irmãozinhos menos esclarecidos, porque essa é a nossa grande finalidade como médios, poder atender, poder ajudar aqueles irmãos que necessitam. Mas se eu não estiver preparado, como é que eu vou realizar esse trabalho? Não vou ajudar, vou me prejudicar e vou dar trabalho para a espiritualidade para que eu não consiga problemas físicos, morais com esse nosso trabalho. Então, volto a frisar, por isso é muito importante da nossa responsabilidade, da nossa moralidade, como é que nós vamos conduzir a nossa mediunidade, sendo de psicografia ou não. Quando atua, né, Kardec nos falando, quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo, independente da vontade nossa. Ele se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer. E para assim ele termina. Então, isso vai acontecer e deve acontecer naturalmente. Para isso, nós vimos dos nossos exercícios, do nosso preparo mediúnico, do nosso preparo doutrinário, do nosso preparo moral, porque no momento exato, enquanto nós estivermos preparados, vai vir algo que é natural para que nós possamos movimentar a nossa mão para escrever aquilo que o Espírito quer transmitir. Então, nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que se escreve. Por isso, mas nós temos que estar preparados para essas informações que vão vir. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. Então, é importante, né, que Kardec, deixa aqui no finalzinho, é preciosa essa faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daqueles que escrevem, porque o médium que está escrevendo não tem consciência do que está escrevendo. Por isso que ele dá o nome de mecânico, né? Depois ele complementa, ou passivo ou mecânico, mas normalmente ele conduz sempre como mecânico. Então é importante porque, sendo médios psicógrafos mecânicos, não para nenhuma dúvida que não somos nós, não é anímico aquela informação que nós estamos recebendo, porque nós não temos consciência do que está sendo escrito.
Então, nós estamos ali sendo de mediador, sendo onde transcrevendo a mensagem que o Espírito quer transmitir. Então, independente do nosso pensamento ou não. Então, por isso que Kardec reforça, é preciosa essa faculdade, porque não se tem dúvida nenhuma se é o Espírito que está mandando a mensagem ou se é do médium. Então, vimos aqui os médios mecânicos, agora os médios intuitivos. Questão 180. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. Aqui já muda um pouquinho, interessante. Ou melhor, de sua alma, pois que por esse nome designamos o espírito encarnado. Nós já falamos, vimos lá no Livro dos Espíritos, né, questão de alma e espírito, né? O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazer escrever. Isso é interessante do intuitivo, né? Não a toma, não a guia, diferente do médium mecânico. Então, o médium que quer fazer a sua mensagem não vai atuar na mão, não pega a sua mão para levar que o médium possa escrever. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. Então, nós vimos questão de mediunidade, tem muita questão sobre afinidade, né? Nós vemos isso, que aqueles espíritos que têm maior afinidade com o médium, ele tem maior facilidade de transcrever, no caso da psicografia, o que ele quer comunicar, a questão da afinidade. De preferência, numa mesa mediúnica, sempre vai dar preferência ao médium que tem afinidade, ou o espírito tem afinidade com aquele médium. Se não houver, vai ter a comunicação, a psicografia, com certeza, mas um pouquinho com maior dificuldade. Tá, uma coisa importante, é que o espírito livre não substitui a alma, visto que não pode se deslocar. Então, o espírito não está substituindo a alma do médium, porque a ciência acadêmica já fala, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E não seria diferente com a doutrina espírita, mas nós estamos encarnados, é diferente de alguns filmes que a gente vê, né? Por isso que muito cuidado com esses filmes, em que existe uma cessão do corpo para o espírito. Não estamos falando aqui, no caso de obsessão, nem caso de possessão. Depois de possessão, um caso à parte, que Kardec depois vai nos ensinar através da Gênese, né? Então, domina malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Então, basicamente, qual a diferença do médium intuitivo para o médium mecânico? No médium mecânico, o espírito que quer se comunicar, fazer uma mensagem, escrever um livro, ele vai atuar sobre a mão do médium. No caso do intuitivo, ele vai sinalizar, ele vai mandar uma mensagem para a alma do médium, mas não que essa informação seja anímica, seja do próprio médium. Ele vai receber essa informação através da sua alma, através do seu espírito, e vai escrever. E nesse caso, como Kardec alerta, o médium tem consciência do que está escrevendo. Nesse caso, a diferença básica entre o médium intuitivo e o médium mecânico. O mecânico sobre a mão, o intuitivo, o espírito vai atuar sobre a alma do médium. E Kardec continua, mas sendo assim, dir-se-á nada, vai sendo assim, dir-se-á nada prova que seja o espírito estranho quem escreve, e não a do médium. Aí ele explica. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de fazer. É difícil de fazer essa distinção.
Porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Kardec está falando, uma vez, não vai importar muito se vai estar um espírito fornecendo essa informação ou se é algo anímico, se é algo do próprio médium. Todavia, é possível reconhecer seu pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido. Então, o médium não estava ali preconcebendo uma informação, uma escrita qualquer. Então, nota-se que teve algo diferente, teve um espírito aí que o inspirou. Depois nós vamos ver médium inspirado, que tem muito relação com o intuitivo. Então, o espírito ou inspirou a escrever algo. Então, nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidade do médium. Então, o médium não deve ter, pode acontecer com o médium não ter nem conhecimento e nem capacidade de estar escrevendo algo tecnicamente de física quântica, por exemplo, ou algo parecido. O médium talvez não tenha nenhum conhecimento e ele vai estar escrevendo algo da realidade. Então, isso vai diferenciar bastante se foi uma intuição ou se o próprio espírito do médium teve essa diretriz de estar escrevendo. Mas o Kardec, ele alerta, né? Por isso que é importante do nosso estudo, né? Ele alerta, olha, tem muitas vezes que isso não vai ser relevante, porque quem trouxe a informação foi o espírito comunicante, foi o espírito do médium, nesse momento não vai importar desde que a informação vai servir. A informação é importante, vai ser uma informação de base doutrinária, de informação doutrinária, vai ser de consolação, de esclarecimento. Isso é muito importante, que o Kardec alerta. Muitas vezes não vai estar importando. Importante é a informação em si. Mas tudo isso que acontece é médium intuitivo. Ou como informação externa de um espírito, ou o espírito do próprio médium, que pode escrever, sim, querendo trazer uma informação importante para um grupo, para a humanidade, não importa, né? Então, aí Kardec escreve algo para a gente entender um pouquinho o que nós falamos antes, né? O papel do médium mecânico é de uma máquina. Então, lá ele está uma máquina, ele recebe a informação, escreve, ali ele está sendo envolvido diretamente. O médium intuitivo age como faria o intérprete. Então, o médium intuitivo está interpretando algo que está sendo passado. É interessante, ele deu esse exemplo, porque até então a gente fica um pouquinho com receio do entendimento, mas quando ele dá essa informação, parece que clareia um pouco mais, né? Então, o médium mecânico é uma máquina, o intuitivo é o intérprete. Esse, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreender, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. No entanto, o pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, quando ele dá essa informação, parece que clareia. Para mim, clareou bastante, né? Para não ficasse um pouco confuso. Então, o médium mecânico ou passivo é uma máquina, vai escrevendo, recebe. Agora, do intérprete, não. Você tem que conhecer um pouquinho a língua da que ele vai falar, você vai interpretar. E tem muitas, vamos supor, fazendo aqui uma pincelada para o inglês, tem muita gíria que talvez o médium fale em gíria, você não sabe gíria, mas você transmite o conhecimento. Então, realmente, a gente vai interpretar, vai compreender, mas só que Kardec alerta. O pensamento não é do médium. Ele recebeu intuitivamente esse pensamento para que ele possa passar a informação. Ok, gente? Qualquer dúvida, por gentileza. Médio semimecânico, nós vimos o mecânico e vamos ver o semimecânico. A questão 181.
No médio puramente mecânico, no mecânico, né, o movimento da mão depende da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Então, Kardec já vai trazendo as versões, né? O médio semimecânico participa de ambos esses gêneros. Então, o médio semimecânico, uma vez vai se portar como mecânico e outras vezes como médio intuitivo, né? Sente que sua mão, uma impulsão é dada, malgrado o seu, mesmo que não queira, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, procede. No terceiro, acompanham. Esses últimos médios são os mais numerosos. Então, que Kardec, ele, no seu estudo, o que ele notou? Que os médios semimecânicos são os mais numerosos. O mecânico em menor número, o intuitivo um pouquinho mais, mas o semimecânico, o qual a mediunidade engloba o mecânico e o intuitivo, são mais numerosos porque dá para entender realmente, né? Porque facilita ao médio, né? Ele realmente ele sente aquela impulsão, mesmo que ele não queira, mas ele vai tendo consciência do que está escrevendo. E isso facilita bastante para a interpretação. E vendo que a palavra vai se formando, né? Então, isso é muito importante, porque aí entra a responsabilidade do médium, porque nós temos grande responsabilidade de interpretar e ter consciência do que nós estamos fazendo. Numa mesa mediúnica, no caso da psicofonia, por exemplo, na psicografia não é diferente. O médium vem trazendo informações, está raivoso, bravo, palavras de baixo calão. O médium precisa ter o controle disso para que essas palavras de baixo calão não saiam na comunicação. Então, é muito importante, volto novamente, né? O médium ter consciência de tudo isso. Então, isso é muito mais importante. Porque no semimecânico, ele tem essa consciência, ele recebe a informação através da sua mão, mas tem consciência do que ele está escrevendo, que ele pode acompanhar e pode, em alguns casos, não censurar a mensagem, mas mudar o tom, usar palavras de baixo calão ou qualquer tipo de ofensa, não. Então, isso é muito importante e maior facilidade para o médium sendo semimecânico. Médium inspirados, né, que nós vamos falar. Tem muito um pouquinho lá dos intuitivos, que é a 182. Opa, desculpa. Todo aquele que, tanto no estado normal como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Então, estado normal, ou então nós estamos em êxtase, nós estamos concentrados, ideias que chegam até nós, que nós não preconcebemos, então nós podemos ser inclusos em médiuns inspirados, estão recebendo inspiração. Esse, como se vê, forma uma variedade da mediunidade intuitiva, que nós falamos, tem muito a ver, é uma variedade de médium intuitiva, que é inspirados. Com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. E realmente temos muita dificuldade de... E a gente tem dúvida na nossa mediunidade. Então, é um ponto que a gente tem que sempre refletir. Muitos médios, no início do seu trabalho, reflete, mas esse pensamento é do espírito, esse pensamento é meu, existe uma dúvida muito grande. E para que a gente possa solucionar essas dúvidas, nós temos que estudar, nós temos que entender a mediunidade de cada um e como proceder em cada momento, né? A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento desse último gênero. É muito espontâneo. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Isso nós já conhecemos, né? Procede principalmente do que querem nosso bem, e cujos conselhos muito a miúde, muito pequeno,
cometemos o erro de não seguir. E aqui está muito a ver com o nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda, né? Nosso anjo da guarda é uma bênção divina que está ali sempre para nos orientar, para nos ajudar. O que acontece? Muitas vezes nós não ouvimos, nós deixamos esse de lado. E o que é o a miúde? Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, essas influências são mínimas, muito sutis, para que nós não interfiramos no nosso livre-arbítrio, que a decisão sempre seja nossa, né? Ela se aplica em toda circunstância da vida, a resoluções que devamos tomar. Então, ali, sempre nós vamos ser inspirados, intuídos, para buscar os melhores caminhos para nós, né? Sobre esses aspectos, pode-se dizer que todos são médios, porquanto há que não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Isso acontece a todo instante. Infelizmente, muitas vezes nós não damos ouvidos, né? Aí temos problemas. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Isso é muito importante. Kardec nos alerta como a importância de nós estarmos abertos a essa sutileza de inspiração que vem para todos nós, caminhos que nós devemos buscar, mas não vamos esperar que seja algo falando, Zé Roberto, faça isso, porque onde estaria o meu livre-arbítrio? Não, são situações em que o Zé Roberto é inspirado, é inspiração sutil. O que acontece, muitas vezes, Zé Roberto, por qualquer motivo, não ouve, não entende, aí acontecem os problemas que acontecem com todos nós, né? Mas Kardec está nos orientando, nos esforçando para que nós nos esforcemos para que a gente possa conseguir o nosso ensinamento. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar ou quer de alguma coisa a compor. E eu tenho experiência própria nesse ponto. Quantas coisas na questão familiar, profissional, espiritual, à noite, quando eu não estou conseguindo resolver, quando eu vou dormir, eu peço aos amigos espirituais, ao anjo protetor, para que me ajude naqueles momentos de decisão. Aí, quantas vezes no dia seguinte parece que aquilo vem como uma inspiração, você acorda e fala, não, já sei o que eu vou fazer. Com tanta naturalidade, algo que nós tivemos tanta dificuldade para defender. Então, Kardec aqui nos está dando todo o ensinamento, né? Muitas vezes é que nós não aceitamos, né? Continuando com médios inspirados. Se nenhuma ideia surge, é que preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trata está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de a qualquer momento utilizá-la, e não haveria para que ela não se manifestasse à vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser, e é verdade. Muitas vezes, Kardec dá uma informação muito boa, muitas vezes nós fechamos os olhos e não abrimos, e não somos cegos de visão. É que muitas vezes faltam para nós a compreensão de tudo, de todo esse ensinamento que nós recebemos da doutrina espírita, né? Porque se nós realmente tivéssemos fé, confiança, nós estaríamos muito diferentes, ou estaríamos muito mais na frente do que estamos hoje, né? Então, Kardec continua, do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias, tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhe vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-la algures em algum lugar, que não no seu íntimo. Porque muitas vezes nós temos dentro de nós a resposta às nossas perguntas.
mas em outras vezes essa resposta está em algum lugar. E nós devemos trabalhar para ir buscá-lo. Não adianta nós queremos ficar de braço cruzado esperando que a resposta venha até nós. E quando nós vamos buscar, nós estamos exercitando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa confiança. E com a nossa mediunidade não é diferente. Então, nós temos que ir buscar, e nós sabemos aonde ir buscar. Nós temos tudo ali à nossa volta. Então, precisa um pouquinho mais do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa confiança, da nossa fé, para ir buscar essa resposta que tanto nos anseiam, né? Também se pode incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas da inteligência fora do comum e sem sair do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Então, isso vem nos mostrar novamente que é de forma natural, uma forma da natureza. Todos nós somos médios. Que Kardec traz aqui pessoas que não têm, neste momento, uma inteligência tão aguçada, mas nem por isso eles deixam de ter inspiração, deixam de ser agraciados pela bondade divina. Então, realmente, isso acontece. Quantos casos nós já vimos de pessoas humildes de conhecimento literário fazendo poesias maravilhosas? Tantas pessoas com falta de conhecimento técnico fazendo textos complexos sobre matemática, física. Quantos nós já vimos isso? Então, a mediunidade, como nós falamos, é de todos nós. A validade da nossa mediunidade não está na moral que nós temos, mas a moral, sim, vai identificar como nós vamos usar a nossa mediunidade. E Kardec continua: nesses momentos que com acerto se chama de inspiração, as ideias abundam, as ideias sobram, sob o impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que nosso espírito se desembaraçou de um fardo e vem. Lembra que eu sempre recordo, que a gente sempre coloca, que Jesus já nos ensinava: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, essa inteligência superior, esses nossos amigos espirituais, vêm com certeza ao nosso lado nos ajudar, desde que nós tenhamos mérito, desde que nós trabalhemos para isso, desde que a gente se esforce para conseguir os nossos objetivos, né? A 183. Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E é assim que eles, as mais das vezes, são médios sem os saberes. Então, quantos artistas, sábios, literários, que através da vaidade e do egoísmo se projetam como grandes literários, por exemplo, mas não têm a humildade de reconhecer que foram inspirados, mesmo, vamos supor, mesmo que não acredite na doutrina espírita por espíritos, mas que inspirados por uma força exterior para que ele conseguisse aquela literatura, né? Mas então que Kardec nos fala: olha, muitos médios sem o saber são inspirados e muitos não têm a humildade de compreender esses ensinamentos, né? Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mais não faz do que uma invocação. Mas só que não tem a humildade para entender que aquele pedido foi realizado através de uma inspiração de um espírito familiar, de um espírito amigo,
do espírito que tenha condições de estar passando textos maravilhosos, né? Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em meu auxílio? Quando isso aconteceu muito na época de Kardec, quando eram feitas muitas evocações para auxiliar aqueles médios que tinham psicografia, qualquer outra habilidade para realizar. Aí Kardec traz, né? As respostas seguintes confirmam essa asserção. A pergunta: qual a causa primária da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento, porque o nosso pensamento, como nós vimos, é a base para todas as nossas comunicações. Depois nós vamos estudar também que o nosso perispírito tem uma participação enorme nesse trabalho, mas o nosso pensamento está em tudo. É através do nosso pensamento que nós criamos a nossa afinidade, criamos formas, recebemos essas comunicações. A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Kardec, a resposta não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, se queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz que não faça, porque correrás perigo. Ou então te diz que faça uma coisa que não pensavas. É inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Quando a gente vê isso muito em relatos aí frequentes. Quantas pessoas não pegaram um avião, não perderam ônibus, não saíram de carro e aconteceram algum acidente? Quantos? A gente conhece bastante, a gente vê aí na mídia quantas pessoas foram inspiradas a não realizar tal tarefa, para não correr um perigo, ou então pessoas que para se ajudar, para ser ajudadas, realizam tarefas que nem se pensava, né? No Livro dos Espíritos tem muitos exemplos disso. Naturalmente, ia chovendo bastante, ia cair um raio numa árvore, e a pessoa pensa aí estar embaixo dessa árvore. Um amigo espiritual o inspira a não fazer isso, porque ele vai correr perigo. Então, mas para que isso aconteça, olha como a espiritualidade nos ajuda muito. Nós temos que estar abertos a essas inspirações, né? A essas informações. Mas e isso é fácil? Com certeza não é, né? Precisamos de trabalho, trabalho, disciplina, disciplina, disciplina. Outra pergunta: um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderia, nos momentos de inspiração, ser considerados médiuns? Sim, por que não, né? Porquanto, nesses momentos, a alma se lhe torna mais livre e como que desprendida da matéria, recobre uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Como é muito importante, né? Todos nós somos inspirados. E, por último, o médio de pressentimentos, né? Que também é uma variedade dos médios inspirados. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Esse é o nosso pressentimento. E a gente parando um pouquinho, quantos de nós já não tivemos o nosso pressentimento, né? Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista, né? A vidência, né? Que se permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Então, tem aqueles médios que realmente têm a questão da vidência, que pode também estar aliado à mediunidade de pressentimento, porque com a dupla vista, o espírito pode ver, entre aspas, uma situação futura. Então, realmente é muito comum nos médios videntes a mediunidade de pressentimento.
mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo nesse caso, é o que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médios de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médios inspirados. Tá vendo? Nós vemos que realmente a inspiração é muito importante na nossa vida material e espiritual, como mediunidade, porque nós estamos sempre sendo intuídos, como Kardec nos alerta, para o bem e para o mal. Mas a nossa moral vai nos dar condições de escolher a mais apropriada para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Mas por trabalhar muito nesse caso, para que nós tenhamos o mérito de a espiritualidade estar sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando e, muitas vezes, dando pressentimento da nossa realidade material e espiritual. Então, eu achei que não fosse dar tempo, mas deu, temos alguns minutinhos. Novamente, nenhuma pergunta, só a colocação da Graça. Pois não, Graça? Então, Zé Roberto, eu estava pensando aqui sobre a inspiração. Muitos artistas, né, compositores, eles falam das músicas que às vezes chegaram para eles, como eles não tinham pensado. Uma delas é aquela do Almir Sater, Tocando em Frente, sabe aquela música? Ele Opa, eu disse gosto, que, adoro muito aquela então, música. e ele disse que foi assim, foi super rápida a composição dela, que é como uma inspiração. Ele já falou isso, que foi uma inspiração mesmo. Então, com certeza deve acontecer muito, né? Muita coisa bonita por aí que deve ser inspirada mesmo. E é bacana, né, Graça? E a Hum. gente realmente, na casa musical, na casa da pintura, olha que trabalho maravilhoso. Vamos falar de dois grandes psicólogos, não vai dar tempo de falar de todos. Chico Xavier e Divaldo Franco. Quanto ensinamento foi trazido através desse trabalho mediúnico da psicografia, né? Para a gente ver quanto a doutrina espírita em si, realmente, olha que trabalho maravilhoso e responsável que nós devemos ter com esse trabalho. Você falou da moça, a gente pode falar de pintor, de tantos outros, esses artistas realmente que dizem inspirados. Eu vi outros casos também que já foi falado, né? Muito bacana. Eros, por favor. Vamos lá. Existe alguma maneira que eu possa apurar os meus sentidos e a minha percepção para que eu saiba interpretar quando é algo que eu realmente quero fazer e quando eu estou sendo aconselhado? Boa pergunta, Eros, e muito difícil. A gente, quando começa na mediunidade, numa mesa mediúnica, um exemplo para você. Você já se posta, você realmente tem aquela intenção de dar uma comunicação, uma passividade, mas e aí? Você vê alguma coisa na tua mente, é minha, não é do espírito, porque é muito sutil. Então, nós, espíritas, nós médios, fazendo trabalho sério, com certeza, estudando, Eros, com certeza nós vamos recebendo ajuda. Tem todo um processo, no caso da mediunidade, não quero adiantar, porque você vai fazer esse curso, muitos vão fazer o curso, que vai trazer para nós exercício que nós, aos poucos, vamos identificando, é meu, não é meu. Então, é muito importante, mas para isso, nós temos que estudar, fazer um trabalho sério, que, com certeza, ajuda-te que o céu te ajudará. No começo, Eros, se prepare. É difícil, porque nós estamos ali começando na mediunidade, o limiar ali é muito tênue, mas, com certeza, nós fazendo o trabalho sério, estudando, fazendo os exercícios que nós vamos aprender como fizemos o curso mediúnico, com certeza nós vamos traduzir essa Apurar nós vamos apurar essa acessibilidade.
Legal. Aí beleza. Porque é difícil, né? A gente fica imaginando, poxa vida, será que eu vou por aquele caminho ali ou não vou? Entendeu? Sim. Sem saber. O estudo, a seriedade, com certeza vai nos levar a identificar a nossa mediunidade mais aflorada, porque todos nós somos médios. Então, fique tranquilo que isso aos poucos vai acontecendo. Maravilha, obrigado. Quem mais, gente? Por favor, pode fazer perguntas. Nós temos aí uns 2, 3 minutos. Ok, se nós não temos mais pergunta, está faltando 2 minutinhos, eu acho que está dentro do prazo. Quem, por gentileza, poderia fazer a prece de encerramento para nós? Eu posso pedir, então? Eu vou pedir. Faz tempo que eu não ouço assim a voz e sempre traz ensinamentos quando faz as perguntas. O Argemiro. Faz para nós, Argemiro, por favor. Opa, vamos lá. Vamos. Então vamos agradecer ao Pai, Mestre amado Jesus. Graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Nossa gratidão aos amigos espirituais que nos assistiram. Dá-nos, Pai, a inspiração, o discernimento para que possamos tirar do que nos foi proposto hoje, o ensinamento, possamos integrar esta nossa vivência diária, levar para o nosso dia a dia e disseminar aonde formos. Mestre amado, abençoa-nos toda a nossa semana, abençoa aos irmãos que não puderam estar aqui na nossa reunião hoje. E na próxima semana possamos estar reunidos aqui novamente em teu santo nome para mais um estudo da tua doutrina. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Sim, seja, graças a Deus. Obrigado pela presença de todos, pela atenção. Muito obrigada, Zé Roberto. Boa noite. Uma boa noite, ótimo feriado a todos, ótima semana. Boa noite, boa semana a todos. E Oi, Eros, muito tempo aí, você fez a cirurgia? Tchau, tchau. Oi, Eros. Obrigada. Oi, Eros, Argemiro, você fez a cirurgia? Como é que foi? Tudo bem? Gemir, graças a Deus foi bem tranquila. Mais ou menos, né? Porque na hora lá parece que deu um probleminha, vazou não sei o que para dentro lá, tiveram que fazer a limpeza. Acabou que eu levei 1 hora e meia mais do que deveria levar. Mas eu já estou acostumado, sempre estão comigo. Você está bem aí, já está bem aí. Pô. Graças a Deus. Pelo menos assim, está bom. aparecendo aí disposto. Que bom. Disposto e boa recuperação para você aí. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom, gente. Felicidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.